Daniel Silveira, um caso que nos enche de vergonha por parte do judiciário que age fora da Constituição. Um caso triste. Hoje é o dia do julgamento do Daniel Silveira e a Suprema Corte resolveu por maioria condená-lo. Que vergonha! E para o Daniel Silveira deve ser um sofrimento muito grande. Ele como patriota, você que me assiste como patriota, no dia que você for condenado por algum crime, que seja por um crime real e que seja julgado conforme a lei, conforme Código Penal, Constituição, etc. Que a justiça seja feita. Mas como patriota, ser condenado por uma ação monocrática, ditatorial, totalmente fora da Constituição, é muito triste. Imagine o coração do Daniel Silveira neste momento. Nossa, eu estou sendo aqui acusado, condenado fora da Constituição do meu país, fora da lei. Eu não estou sendo condenado pela lei do meu país. Eu estou sendo acusado, condenado por um militante de toga no judiciário, na Suprema Corte, que age totalmente fora da Constituição só para perseguir seus opositores políticos. Gente, eu só tenho uma coisa a pensar. O Brasil funciona assim. Prefeitos mandam nos municípios, governadores mandam nos estados, presidente da República não manda em nada, até porque tem um congresso para barrar qualquer ideia do governo ou proposta, e o STF manda em tudo e em todos. E não para por aí. O Lula manda no STF. Esse é o problema. Na minha opinião, quero deixar bem claro que é opinião, eu posso estar errado, mas na minha opinião, esses ministros da Suprema Corte estão sendo, tem duas ideias aqui, duas análises. Ou eles estão sendo ameaçados de morte, tipo, o mandante, na minha imaginação é o Lula, ou faça isso ou vão mandar matar, ou vamos dar rios de dinheiro para você se você topar aprovar essa ideia, condenar tal pessoa. É o que eu imagino, eu posso estar errado. Teori Zavascki, ex-ministro da Suprema Corte, morreu em um acidente de avião. Até hoje os fatos, o motivo não foram desvendados. Os motivos não foram desvendados. Mas antes da morte de Teori Zavascki, ele não permitiu a soltura do José Dirceu, que é o cabeça, digamos, o cérebro do Lula, o cérebro do PT. Ele fez valer a condenação. Depois apareceu morto. Entrando no lugar, sabe quem? Alexandre de Moraes. É por isso que eu até hoje fico assim, lamentando a morte do Teori Zavascki, que não era lá essas coisas. Era mais um do mesmo. Mas tipo assim, entre a bosta cheirosa e a bosta fedorenta, vamos ficar com a bosta cheirosa. Não cheirosa, mas que fede menos. Não é mesmo? É aí que eu quero começar a argumentar sobre Marco Aurélio. Um tema que eu tomo cuidado para comentar, porque pessoas não entendem, mas dentro do contexto vão entender. Às vezes a gente precisa do menos pior, da coisa menos ruim agindo, do que a podridão agindo por completo. Veja essa notícia daí. Marco Aurélio critica STF por medidas contra Daniel Silveira e ataca Lula. Oh, quem diria? Aspas para o ex-ministro da Suprema Corte. Vejo no processo crime aludido ao deputado federal um obstáculo muito sério de desrespeito à imunidade, no caso imunidade parlamentar, como, por exemplo, a tornozeleira que lhe foi imposta. Não foi como pena, foi uma medida cautelar e a um congressista. É difícil de conceber. Pois é. Você lembra dessa frase, o inquérito do fim do mundo? Já ouviu falar? Tem até livro, o inquérito do fim do mundo, que comenta sobre o inquérito do Alexandre de Moraes, totalmente inconstitucional, ilegal,
pronto para perseguir seus opositores. Sabe quem é o autor dessa frase? Marco Aurélio, o ex-ministro da Suprema Corte. Ou seja, durante o governo Bolsonaro, 2 ministros da Suprema Corte se aposentaram: Celso de Mello e Marco Aurélio. E eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo, porque, na minha opinião, mesmo com todas essas falas, posicionamentos, são 2 bostas. Foram 2 bostas. Vai lembrar que Marco Aurélio foi o autor pela soltura do André do Rap. Mas, tipo assim, eram os menos piores. Em contrapartida, entraram 2, digamos, ministros aí, escolhidos por Bolsonaro, indicados, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Inclusive, hoje, a esperança é o André Mendonça para pedir vistas e empurrar com a barriga. Até para que o Daniel Silveira seja candidato e se reeleja a deputado federal. Para garantir até a imunidade, para se safar sim da oposição. Mas, Bruno, que é isso? Olha, veja bem, o STF, abre a cabeça, meu irmão. Ele é um judiciário politizado. Você pode confiar muito bem em primeira instância, segunda instância, mas conforme o degrau for subindo do Poder Judiciário, desconfie, confie menos. A partir da terceira instância, a coisa judiciária, o Poder Judiciário já é politizado. Indicações a dedo, amigos próximos, prontos para defenderem ideais esquerdistas ou políticos corruptos de esquerda. Suprema Corte, então, nem se fala, todos ali foram apontados a dedo. Então, se o Bolsonaro colocou o Cássio Nunes e o André Mendonça, eu não tenho vergonha, não tenho medo de falar. Vão politizar o bagulho, então. Não é para jogar de igual para igual nesse bagulho? Eles não estão politizando, vão politizar. Vamos jogar contra a esquerda. Você pode até discordar, por favor, meu canal de opinião discorde. Mas em uma guerra judicial, em uma guerra política melhor, é necessário jogar de igual para igual. Vão pedir vistas, André Mendonça. Vamos empurrar com a barriga, deixar o Daniel Silveira ser reeleito e reverter essa situação. Porque esses inquéritos inconstitucionais, criminosos do Moraes e do Toffoli, que está escondido, criou o inquérito, se escondeu, entregou na mão do Moraes, eles precisam ser derrubados. Porque isso é uma afronta à democracia. Se tem algum ataque antidemocrático no Brasil, esse ataque antidemocrático vem da Suprema Corte através de inquéritos inconstitucionais de ministros que, na minha opinião, ou estão sendo remunerados de maneira milionária ou estão sendo ameaçados de morte ou alguma coisa, porque é impossível soltar bandido e prender gente inocente. Tem algo errado aí, não é mesmo? Então vamos jogar de igual para igual, vamos politizar esse bagulho também, meu irmão, na minha opinião, por favor. Porque a esquerda, o Moraes, o Toffoli, Gilmar, etc., estão politizando e já tem décadas essa politização favorável à esquerda, favorável a bandidos corruptos. A gente percebe até primeira instância fazendo justiça, segunda instância também comprovando a justiça, aí começa a subir para terceira instância, quarta instância, a injustiça é feita. STF só serviu nos últimos anos para aprovar o que não presta através de legislação judicial. É uma coisa inédita no mundo. Legislação judicial só existe no Brasil, a corte que legisla. E também serviu para soltar bandidos perigosos, como André do Rap, Luiz Inácio Lula da Silva, e prender jornalista, prender ativista, prender deputado que faz oposição ao ladrão que quer voltar ao poder e saiu da cadeia de maneira ilegal, através de uma manobra ilegal do STF, digamos assim, que soltou o ladrão, deu aval para o ladrão, faz campanha para o ladrão através de lives, discursos e vai comandar a eleição. Então, temos um ano árduo, digamos assim, 2022. Está nas mãos do André Mendonça. O Cássio Nunes, ele é o revisor, né? Já é uma outra área, mas André Mendonça, ele precisa pedir vistas nisso daí. Eu não sei o horário que você está assistindo o vídeo, o julgamento está acontecendo, ou já aconteceu, ou vai acontecer, mas a injustiça já se mostra, né? Está na cara que eles vão comer o Daniel Silveira, digamos assim, cortar a cabeça do Daniel Silveira. É lamentável. E o Marco Aurélio, na minha opinião, assim como o Celso de Mello, embora 2 bostas, na minha opinião, eram os 2 menos piores.
Tipo assim, que saia Lewandowski, que saia Gilmar Mendes, que saia Toffoli, que saia Moraes, meu Deus do céu. Vai lembrar que Moraes vai ficar uma eternidade lá, ele é novo ainda. E foi escolhido pelo Temer. Agora é apostar num futuro melhor. Bolsonaro reeleito, escolhendo mais 2 ministros, pelo menos favoráveis aí à nação, a fazer oposição a esses inquéritos inconstitucionais, eu digo inquéritos criminosos do Moraes, do Toffoli, do STF. É uma vergonha para o Brasil e para o mundo. Antigamente o STF era conhecido como a vergonha nacional. Hoje já é conhecido como vergonha mundial. Porque é fato, não sou eu quem digo, é o povo que diz. Tá certo? Então tá aí, a história do Daniel Silveira é triste, mas a gente segue confiante, apoiando, lutando por justiça. Daniel Silveira, por mim, vou falar a verdade, ele poderia até se candidatar a senador agora pelo Rio de Janeiro, votaria e fazia propaganda igual um louco por Daniel Silveira. Mas eu acho difícil. Então, que seja reeleito a deputado federal e André Mendonça. Estamos confiando no Senhor. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se possível. Comunismo aqui não. Meu nome é Bruno Johnson. Vamos nessa.